Bom dia no nono ano de história, então vamos terminar a apostila. O último capítulo fala sobre a Ásia, descolonização. Bom, então o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, as potências elas ficaram fragilizadas, as potências europeias. Consequentemente, houve uma possibilidade dos países asiáticos e africanos colonizados pelos europeus em conseguir a sua independência. Então a descolonização aconteceu por quê? Não é porque os europeus são bonzinhos, e sim porque os asiáticos e africanos conseguiram lutar pela sua independência com condições de vencer, justamente porque a Europa estava fragilizada pela Segunda Guerra Mundial. Tá? Então houve a Conferência de Bandung em 1955, né? Uma união dos povos explorados, colonizados, e o aparecimento da ideia de terceiro mundo. Então o primeiro mundo era o mundo capitalista dos Estados Unidos e os seus aliados, o segundo mundo era o mundo socialista da União Soviética e os seus aliados, e esse terceiro mundo seria um novo mundo que estaria surgindo independente, né? Um mundo dos países africanos que buscariam a sua independência e queriam ser neutros em relação aos Estados Unidos e à União Soviética. Tá? Essa ideia gerou o pan-africanismo, ou seja, pan são todos, né? Então são todos os africanos juntos, esse conceito de pan-africanismo, e as guerras pela independência. Então, a partir daí, esse pan-africanismo fez com que as nações africanas co-irmãs lutassem pela independência. Aí depois vai começar os conflitos entre elas, que estão aí até hoje. Mas na época houve uma união desses países contra os colonizadores europeus, tá bom? Na Índia, o principal nome por essa luta pela independência foi o Mahatma Gandhi, né? O líder pacifista, ele buscava a independência a partir da paz, ou seja, ele não queria pegar em armas, né? Essa busca pela independência, não a luta pela independência, né? Um dos grandes nomes da história, Mahatma Gandhi. A China eu vou deixar por último, tá? A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã são duas guerras que aconteceram nesse período da Guerra Fria. E imaginem só, por exemplo, um jogo de xadrez. Você tem lá, de um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. Eles não entraram em guerra, mas os seus peões, ou seja, os seus aliados, entraram em guerra. Então o que acontece? Tanto na Guerra da Coreia quanto na Guerra do Vietnã, você teve o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Coreia do Norte, Coreia do Sul. O Norte socialista, Sul capitalista, tanto na Coreia quanto no Vietnã. O que vai acontecer? Os dois lados vão entrar em guerra, financiados por quem? Pelos Estados Unidos. Capitalista vai financiar o lado capitalista. E a União Soviética socialista vai financiar os países socialistas, Vietnã do Sul, Coreia do Norte. Então vai ocorrer o quê? O lado norte versus o lado sul, o lado socialista versus o lado capitalista em ambas as Coreias. O final, aí sim, é diferente. O final da Guerra da Coreia, o que aconteceu, continuou duas Coreias. E a Coreia do Norte continua até hoje socialista, né? Que é o grande foco de uma possível e provável guerra é a Coreia do Norte. Então continua, ainda após a guerra, continua a divisão. No Vietnã, não. O Vietnã foi a única grande derrota dos Estados Unidos em guerras. Quem já viu o filme do Rambo aí, são inspirados nessas guerras do Vietnã. Então o que aconteceu nas guerras do Vietnã? Os Vietcongs, os nativos socialistas, eles armavam várias arapucas, várias armadilhas para o exército americano. Então quando o exército americano chegava para lutar, já tinham arapucas e armadilhas, eles conheciam muito bem o território. Então o que acontece? Os Vietcongs conseguiram vencer essa guerra armando várias arapucas e milhares de soldados militares eram enviados e eram mortos. E a opinião pública americana começou a criticar a insistência da guerra dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. E assim os Estados Unidos
saiu da guerra, né? De tanto que a opinião pública começou a bater contra, e por causa dessas derrotas constantes, né, no Vietnã. Então a guerra do Vietnã é um grande símbolo de uma derrota americana, né? Tá? China, né? A China, além da Coreia do Norte, é o grande resquício socialista atual. Então vamos explicar a China com calma, tá? Então a China, houve uma revolução socialista na China. O líder era o Mao Tse-tung, então ele foi o Fidel Castro, foi o Che Guevara, sei lá, foi o grande revolucionário da China, né? Ele que transformou a China em socialista, tá? Ele é o nome, o Mao Tse-tung, que fez várias marchas e transformou, ele fez a longa marcha, largou pelo país todo, caminhou pelo país todo, a população começou a apoiar a sua ideia, ele transformou a China em socialista, tá? Por qual partido? O único partido, porque no comunismo, o socialismo só tem um partido, então é o Partido Comunista Chinês, o PCC, que está até hoje no comando. Então o PCC assume o poder, que está aí até hoje, né, e instaura esse regime socialista. Como é que é esse regime socialista se a gente tem produto chinês aqui? Então o que acontece? É um socialismo de mercado, não, errei, é um capitalismo de mercado e um socialismo político. Então, no ponto de vista político, tem um partido só, que é o PCC e o líder. Só que do ponto de vista capitalista, você tem as empresas, elas produzem, exportam tecnologia, tem a espionagem em relação aos Estados Unidos, tem bolsa de valores, tem flutuação. Então você tem uma liberdade econômica na China, tá bom? Então, apesar de um sistema rígido, você tem essa administração capitalista, e a China, ela continua até hoje no poder porque ela se separou, se descolou da União Soviética. A União Soviética não, ela manteve a economia e a política rígidas do ponto de vista socialista. A China não, ela se distanciou, por isso que ela está até hoje, conseguiu se adaptar ao meio ambiente, tá? Então nós temos o Partido Comunista Chinês, que fez a longa marcha, Mao Tse-tung é o grande líder, tá? Quando assume, aí tem uma grande revolução cultural, a China é fechada até hoje, a cultura é fechada, então eles fecham as suas portas, tá bom? Tem o livro vermelho. O que é o livro vermelho? Isso é tudo que é proibido, né? Tudo que pode e que não pode. É a Bíblia comunista, mais ou menos. Então o livro vermelho ele destaca as regras, os princípios do socialismo, como que vai funcionar essa sociedade, tá bom? E essa revolução cultural é o seguinte: bloqueia tudo que vem do Ocidente, vamos produzir a nossa cultura aqui, a nossa cultura vai ser a que vai prevalecer. Tudo que vem de fora é proibido, então porque traria o imperialismo americano para o país. Então, tudo que era visto de fora era proibido, essa revolução cultural, ou seja, fecha a sociedade e abre a economia. Esse é o sistema chinês de funcionamento, tá bom? Tchau!